Cá estamos novamente com o Giro das 11, uma pequena transição para receber dois ilustres convidados. André Ilha, montanhista, está aqui para falar do Pão de Açúcar, dessa tirolesa que estão tentando instalar ali. Paloma Yamagata, arquiteta. Atenção todos, porque esse é um manifesto muito importante em defesa do meio ambiente, em defesa da beleza natural do Rio de Janeiro, e vamos denunciar aqui as coisas irregulares que estão acontecendo ali. André Ilha é montanhista e ambientalista, um dos fundadores do Grupo Ação Ecológica, entidade ambientalista criada por montanhistas em 1990. Paloma Yamagata é formada em arquitetura e urbanismo pela FAO Mackenzie e está aqui conosco para explicar o que está acontecendo no Pão de Açúcar. Deixa eu começar com o André Ilha, já estava aqui um tempo no nosso bastidor. Obrigado por estar aqui hoje, André. Explica para a gente, faz uma apresentação sobre o que está em jogo ali no Pão de Açúcar e de onde vem quem teve essa brilhante, né, aspas, ideia de colocar ali uma tirolesa para mexer com o ecossistema, que é muito delicado ali daquela região. André Ilha, por favor. Bom dia, Conde. Bom dia, espectadores do Giro das 11. Eu é que agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui conversando com todos vocês sobre mais este problema criado naquela área maravilhosa e tão importante para o Rio de Janeiro por uma empresa privada que ocupa aquele lugar há 114 anos, uma espécie de capitania hereditária, sem licitação, e que age como se aquele bem público, que é de propriedade da União, fosse de propriedade da família que detém as ações da empresa. A gente vai falar sobre a tirolesa e a colega Paloma, que é arquiteta, vai poder falar com mais detalhes sobre a tirolesa em si, mas eu acho muito importante a gente contextualizar onde ela se insere. A concessão, digamos assim, né, porque naquela época, no início do século XX, não existia nem a figura jurídica da concessão, mas ela foi dada para que uma empresa pudesse levar pessoas ao cume dos dois morros, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, para desfrutar de uma vista privilegiada do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, Niterói ali do outro lado da Bahia, etc. E claro que com o oferecimento de alguns serviços básicos de apoio, alimentação, sanitários, né, uma lojinha de souvenir. O problema reside, Conde, no fato de que a empresa explicitamente quer transformar o cume dos dois morros num polo de entretenimento, de lazer, uma mistura de parque de diversões, com shopping center, com casa de espetáculos, né, a partir dos shows e festas que infernizam a vida dos moradores da Urca, ali no topo do morro da Urca, isso já há bastante tempo. E ela faz sucessivas investidas para expandir os seus domínios físicos e multiplicar suas atividades com um propósito único de aumentar os lucros da empresa. A primeira grande... E a gente vem enfrentando essa empresa, Conde, há décadas. Então, sabemos muito bem do que estamos falando. Nos anos 90, a empresa tentou implantar na mata existente entre Pão de Açúcar e Morro da Urca um chamado Parque de Turismo Ecológico, que na verdade consistiria na construção de um grande anfiteatro na mata, com banheiros, bares e também bonecos do Maurício de Souza, né, que ele teria o nome fantasia de Parque da Mônica. Havia também a proposta de um trenzinho que sairia da pista Cláudio Coutinho e subiria em zigue-zague pela mata até chegar ao cume do Morro da Urca. Ou seja, uma proposta que nada tinha de ecológica, né, que impactaria muito o meio ambiente local e que foi derrubada graças à reação da sociedade civil. E por essa razão, em 1990, no ano mesmo de criação do Grupo Ação Ecológica, nós apresentamos o projeto para a criação do Parque Estadual do Pão de Açúcar. Lutamos 16 anos por isso. Em 2006, finalmente foi criado o Monumento Natural dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar, o que dá rigorosamente no mesmo. É uma unidade de conservação da mesma categoria do parque de proteção integral. E isso foi feito com o objetivo tanto de combater os incêndios que assolavam aquela região, tanto incêndios causados por balões como por criminosos diretamente, mas também para deter o expansionismo da empresa, num processo que a gente chamava de calda de chocolate. Você pega a calda de chocolate, coloca num bolo simples, e ela vai se esparramando e tomando tudo. Era esse o processo que a gente buscava deter
com a proposta de criação da unidade de conservação. No início dos anos 2010, a empresa veio com uma proposta ainda mais ambiciosa e estapafúrdia, que era uma nova linha de teleférico ligando o Pão de Açúcar ao Morro do Leme e dali até a base, no bairro do Leme. O que causou uma revolta gigantesca dos moradores daquele bairro, que é um bairro sem saída, que o trânsito lá já é um inferno, já é caótico, a vida deles se tornaria um inferno completo e absoluto. Então, nós, do Grupo Ação Ecológica, nos unimos às associações de moradores locais no movimento Salve o Leme, lutamos durante anos, e veio um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores do Rio, impedindo explicitamente a instalação de teleféricos, tanto no Morro do Leme quanto no Morro da Babilônia, que havia sido a proposta original da empresa. Ou seja, novamente, foi necessário um ato legal para deter o expansionismo da empresa. E agora nós estamos vivenciando uma terceira onda de expansionismo, ou de tentativa de expansionismo dela, que, na verdade, é um grande projeto de ocupação e ampliação das instalações em mais de 50% no cume dos Dois Morros e na estação de base da Praia Vermelha, projeto esse do qual a tirolesa não é nada mais do que a ponta de lança, o nariz de cera, né, de uma máscara muito mais horrorosa que vem por trás, mas que tem os seus problemas em si, que, como eu disse, Paloma vai explicar muito melhor. Mas, enfim, os impactos causados pela tirolesa apenas são impactos sobre os usuários da unidade de conservação pública que tem ali, porque você veja só, são 4 linhas de tirolesa, podendo descer, assumindo-se uma capacidade máxima de utilização, até 1.000 pessoas por dia, durante uma descida a 100 km por hora, de quase 1 minuto de duração cada uma. Ou seja, seriam 1.000 momentos de 1 minuto, com gritos sobre a cabeça dos usuários e, obviamente, atormentando também os animais que ali existem, o dia inteiro, 365 dias por ano. Você tem um impacto na paisagem, porque é uma edificação a mais no cume dos Dois Morros, e a paisagem do Pão de Açúcar, junto com o Morro da Urca, é reconhecida internacionalmente, a tal ponto que, em 2012, a Unesco decretou as paisagens naturais do Rio de Janeiro, Pão de Açúcar à frente, como patrimônio mundial da humanidade. E isso agora se encontra em risco de ser perdido, graças a essa proposta da tirolesa, que está recebendo grande repúdio, não só dos ambientalistas, mas de urbanistas e arquitetos preocupados com a preservação da paisagem da cidade. Como a Paloma Yamagata, que está aqui conosco. Obrigado, André Ilha, por essa explanação tão detalhada. E vou passar já imediatamente para a Paloma Yamagata, que é arquiteta, para ela explicar um pouco para a gente também por que ela está envolvida nisso, quer dizer, por que ela entrou junto nesse manifesto. E depois nós vamos dar aqui o link, né, para as pessoas que quiserem também se solidarizar e pedir também pelo embargo dessa obra, né? Para a gente poder preservar ali tudo que o André Ilha nos mencionou aqui de belezas naturais e do meio ambiente ali daquela região. Paloma Yamagata, bem-vinda, prazer te receber aqui. Queria que você... Nós temos aqui imagens, daqui a pouco vamos colocar na tela, inclusive plantas também do local, que a Paloma gentilmente nos enviou. E se a Paloma, quando você quiser que eu coloque alguma imagem, é só me avisar, tá bom, Paloma? Tudo bom, querida? Tá ótimo. Primeiro, queria agradecer o convite e reiterar aqui o que o André falou. Para a gente é importante o espaço, já que a gente está tendo dificuldade, inclusive por conta da empresa mesmo, da gente conseguir debater esse projeto, e isso talvez seja um dos grandes motivos da questão do alerta patrimonial que o ICOMOS lançou, né, para a Unesco. Porque isso é um dos pilares da questão do Rio ter sido escolhido como patrimônio da humanidade, né? E foi um assunto que o Brasil tomou enfim, como vou te explicar, fugiu agora a palavra, mas dos preceitos realmente dessa candidatura foi a questão de se conversar
com a sociedade civil, com o entorno, os moradores são absolutamente contra, não foram consultados. Isso é um projeto que vem tramitando de forma, pelo menos, estranha ao que é o processo normal, uma licitação desse porte, um projeto onde deveria ter sido amplamente discutido, ou pelo menos divulgado, e não foi isso que aconteceu. Isso foi um dos motivos pelo qual eu entrei no movimento, porque quando eu soube do que estava acontecendo, através de umas imagens que circularam na internet, de um vídeo, enfim, do pessoal quebrando as rochas lá no Pão de Açúcar, eu falei assim, gente, mas que estranho, isso não pode ser só uma tirolesa, tá estranho. Aí comecei a procurar o projeto, e aí não tinha nada, apesar de eu conhecer o escritório, né, o pessoal do Índio da Costa que está fazendo o projeto, que ganhou a concorrência feita pela empresa, que a gente também não sabe exatamente quais foram os termos, mas enfim... nem no Instagram deles, nem no site deles, nem em nenhum lugar existia esse projeto, o que é muito estranho, realmente, porque outros projetos que eles ganharam a concorrência configuravam ali do portfólio deles, né? Mesmo ainda não tendo sido executados. Então, quando eu comecei a procurar, as coisas foram aparecendo e assim, gente, não é a tirolesa, são 4, né? Não é só a tirolesa, tem um master plan inteiro sendo feito, e o que a gente questiona realmente é a incoerência em vários momentos desse processo como um todo, né? Quando você faz um projeto desse porte, você minimamente você tem que dar ali todos os impactos que acontecem na vizinhança, no trânsito, o impacto na própria rocha, como fixar todas as estruturas na rocha. E isso nunca configurou dentro do processo que foi, dos processos que a gente analisou, junto aos órgãos competentes, IPHAN, IPRH e Prefeitura, em momento nenhum nesses 2 anos que ficaram em tramitação nesses órgãos. Enfim, eu vou dar um histórico rápido de como isso foi aprovado, né? Então, isso deu entrada em 2020, em 2022, meados de 2022, foram aprovados os projetos. Apesar do IPHAN mencionar que precisava de como essas intervenções aconteceriam na rocha, isso nunca foi apresentado pela empresa. Ainda assim, o IPHAN aprovou, que já é estranho, mas, na sequência, a obra começa no final do ano passado, se eu não me engano, em novembro, e aí, em janeiro, ocorre um escorrimento de um material que foi divulgado como sendo água com pó de pedra, uma espécie de lama, na encosta oeste do Pão de Açúcar, inclusive nessas imagens que estavam passando anteriormente, eu não sei se foram que o André mandou, mas exatamente ali onde o André estava escalando foi onde escorreu esse material. Isso foi amplamente divulgado na imprensa, porque, enfim, cartão postal não carioca, mas do Brasil, enfim, mundial, reconhecido mundialmente. Isso colocando chamou aqui, a desculpa te atenção. interromper, Paloma, Claro. são as imagens que o André me mandou, isso aqui da da obra, né, que obra está sendo agora. feita lá. Pode continuar. São as imagens da obra agora do Morro da Urca aí. Então, assim, não é uma estrutura pequena. Quando você vê esse tipo de estrutura, você fala assim, não pode ser só uma tirolesa, realmente. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode continuar falando. Ah, tá. Então, nessa configuração, a gente se chamou atenção para isso, porque foi divulgado, enfim, RJTV, Bandeirantes, enfim, todos os veículos de comunicação, vamos chamar assim, da grande mídia. Isso chamou atenção e começou a se tomar, realmente voltar os holofotes para essa questão dessa obra. Houve uma visita do IPHAN, onde, inclusive, no relatório, a arquiteta responsável lá pela vistoria fala: existem cortes em rocha, e isso nunca foi aprovado por essa autarquia, o que também gera uma segunda estranheza. Como que estava sendo feito o corte se não havia o projeto? Esse projeto, obviamente, existiu, porque senão como é que se cota a obra, né? Como é que se faz o orçamento da obra, como é que executa a obra, como é que fazem as fundações da obra. Enfim, com tudo isso, em fevereiro, começa um movimento espontâneo, que é esse que a gente faz parte, eu e o André, e mais uma série de pessoas. Um abaixo-assinado é criado, hoje conta com mais de 17 mil assinaturas, questionando tudo isso, mas ainda assim a obra continua. E o que para a gente realmente é inaceitável é como ela continua.
porque existe uma visita, em função de toda essa comoção, né, que se tomou, existe uma visita do IPHAN novamente à obra, eles sugerem em abril que sejam suprimidas algumas instalações, apesar do projeto ter sido aprovado sem acréscimo de áreas, se configura e eles admitem que existem áreas sendo crescidas para fora do que era a ocupação inicial da companhia, onde eles alegavam anteriormente que só estavam ocupando áreas antropizadas, e na verdade não é. Existe rocha intacta que foi perfurada, que foi cortada, que está sendo apoiadas estruturas de concreto imensas, como bem mostrou aí as imagens. E aí começa a se discutir a questão realmente do que a gente entende ser um crime, que é o corte em rocha, que eu acho que eu te mandei uma das plantas, que foi a primeira planta que aparece. Isso é em março. A planta, apesar de ser datada de 31 de janeiro, essas plantas só foram apresentadas no processo do IPHAN em março. Eu não sei se você consegue compartilhar essas imagens com a gente. Consigo. Está aqui. Eu estou mutando o meu Esse microfone para não dar... que aparece onde estão demonstrados os cortes em rocha. Não é pouca coisa, são quase 160 metros cúbicos de rocha cortada. Isso equivale mais ou menos a 50 caçambas de entulho, né? Eles passaram as 2 últimas semanas inteiras descendo essas rochas, mas ainda assim, mesmo o IPHAN tendo um decreto-lei de 37, onde é expressamente proibida qualquer mutilação no bem tombado, e o corte de rocha nada mais é do que a mutilação do bem, ainda assim o IPHAN deu dessa aprovação. Hoje a gente não tem acesso a essas plantas, a empresa ela continua, exatamente, aí são os cortes indicados, a empresa continua não conversando, né, com as entidades, enfim, uma série de entidades emitiram notas de apoio, né, de repúdio à tirolesa, de apoio ao nosso movimento. E hoje a gente tem ainda a questão do Masterplan, que também está sendo divulgado para os vereadores. Teve um encontro agora na sexta-feira, na live da companhia aérea, na reunião que também foi fechada para o comitê do IAB. Eles apresentam um projeto diferente do projeto que está tramitando, que foi, acho que também os outros slides que eu te mandei. Paloma, deixa eu só pedir para você, deixa eu trazer aqui a repercussão, porque o pessoal tá mobilizado aqui no bate-papo, todo mundo se manifestando contra o projeto. Inclusive a Suzana Gricel, querida, está aqui, ela que fez essa ponte aqui do Giro das 11 com o movimento Pão de Açúcar sem tirolesa. É um movimento. Edson Antunes dizendo: paraíso é a ausência do homem. Cioran aqui filosofando no nosso... É muito importante essa menção aqui ao Cioran. Maria Damasceno: não a semana do pão... Sesmaria, não a sesmaria do pão de açúcar, no pão de açúcar. Eliette Eli: uma coisa horrorosa. Luciana Pontes: pura ganância. Eda: o ser humano sempre querendo satisfazer sua vaidade e ambição em detrimento dos animais e da natureza em geral. Eliette Eli: professor prefeito Eduardo Paes: não queremos tirolesa no Pão de Açúcar. Olha só a manifestação. Érica Leal: o que o ministro do Meio Ambiente está fazendo? Cadê a Marina? Essa questão também é importante. Trata-se de um patrimônio da humanidade, né? O Rio de Janeiro todo, inclusive Pão de Açúcar. Miriam Gerber: tem que parar esse projeto. Luciana: ali tem escola, Instituto Militar e residências. Denise Lira Hortêncio: o amor ao dinheiro sempre falando mais alto. E Beto Silva: pode ser dito o nome dessa empresa? Eu estou vendo que tem um respeito aqui, né? Para a gente não falar o nome da empresa, não sei se pode. O que eu sei... Eu acho que não tem nenhum problema. Não tem problema, né? Então vamos falar. Agora, eu recebi aqui um vídeo feito pela Suzana, que eu queria passar aqui para a gente, 1 minuto. A empresa é Caminho Aéreo Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar. Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar. Perfeito, o nome da empresa. Eles que administram o local há 100 e tantos anos. Vamos ver esse vídeo e a gente volta aqui para o bloco final. Vamos lá. Aqui, entulho de rocha do Morro da Urca, ó. Os caras estão detonando a rocha e estão botando aqui atrás. Aqui, ó. Tá tudo coberto. Aqui tudo entulho. Eles estão cobrindo com essa lona camuflada
para ninguém ver, mas o vento deve ter aberto aqui, ó. Tá vendo? E tem muito mais. Naquela parte ali, ó, tem muito mais entulho de rocha, muita rocha cortada, muita rocha cortada. Tá vendo? Aqui uma estrutura de concreto novíssima aqui, ó. Você olha, a estrutura de concreto é novíssima. Não sei se tem autorização para construir isso em cima da rocha, né? Essa grande estrutura de concreto aqui, ó. Sim, claro. Tá bom, então tá. Por que não pode? Ah, tá bom. Estão tentando me impedir de filmar. A empresa deu ordem para proibir a filmagem. Júlio, filma isso aí, que a empresa deu ordem para proibir. Para proibir a filmagem, exatamente. Então, a gente está aqui fazendo registro de uma grande estrutura de concreto construída em cima da rocha e o segurança aqui dizendo que a gente não pode filmar, porque a empresa proibiu de filmar. A empresa está proibindo de filmar tudo que eles estão fazendo. Será que eles têm autorização para fazer tudo isso que está fazendo aqui? Será? Por que esse medo da gente filmar as coisas? A transparência, o portal da transparência do Bom Dia. Por que a empresa não quer transparência? Por que será? Não sei, eu não sei, mas que gostaria de saber. Adorei aqui essa contundência do nosso videomaker aqui, não sei quem foi que fez esse vídeo, mas a empresa não quer mostrar, querem fazer debaixo do pano. O que está acontecendo? André Ilha, deixa eu voltar para você, para a gente desdobrar um pouco mais esse processo. Quero saber, o Eduardo Paes, onde é que ele está, o que ele faz, né, por onde ele anda. Essa empresa está há 100 anos, lá uma empresa privada, quais são os acionistas? Eu acho que a gente precisa saber um pouco de tudo isso, não sei se você sabe, mas de qualquer maneira eu estou colocando aqui as necessidades que nós temos aqui para realmente deixar esse processo, no mínimo, transparente, né? André Ilha, com você a palavra. Vamos lá. Eu falei antes de ondas sucessivas de tentativa de expansionismo da empresa sobre os dois morros e o meio ambiente ao redor. E há exatamente meio século atrás, portanto, em 1973, houve uma outra onda dessas, eu era criança nessa época, né? Não acompanhei, que a empresa pretendeu construir um mega restaurante de 3 andares no topo do Pão de Açúcar, o que causou uma indignação na sociedade carioca, e um grupo de artistas intelectuais de primeira linha, Carlos Drummond de Andrade, Djanira, Austrégésimo de Ataíde, Fernando Sabino, Marques Rebelo, Burle Marx, escreveram uma carta endereçada ao IPHAN pedindo que fosse feito o tombamento do Pão de Açúcar e explicitamente, isso está na carta dos intelectuais e dos artistas, para deter as instalações propostas pela empresa Companhia do Caminho Aéreo do Pão de Açúcar no topo dos dois morros. E o IPHAN, que nessa época era tocado por pessoas de grande sensibilidade com patrimônio artístico e natural, atendeu a esse apelo e tombou não só o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, como também o Babilônia ali em frente, o Corcovado, a Pedra da Gávea e os dois irmãos do Leblon. Pois agora, 50 anos depois, como eu disse, exato meio século depois, nós temos aparentemente um novo IPHAN, um IPHAN que deu uma autorização que a gente considera completamente irregular por 2 razões. A razão básica é que permitiu a mutilação do bem tombado. Bem tombado esse que é regulado pelo Decreto-Lei 25 de 1937, que a Paloma citou ainda há pouco, e que diz que os bens tombados não podem ser mutilados. E muito menos ainda para uma obra considerada voluptuária. O que é isso? Uma obra desnecessária. Se você tem um teto de uma igreja caindo, você precisa fazer uma intervenção para escorar aquele teto, uma igreja tombada, né, pelo patrimônio. Mas isso é uma coisa necessária. No caso do Pão de Açúcar, não é um brinquedo de parque de diversões que visa exclusivamente beneficiar o caixa de uma empresa privada indevidamente. Essa empresa, ela é de propriedade da família Leite de Castro, mas que contratou agora alguns administradores profissionais que resolveram, digamos assim, dar uma sacudida no cenário com essa proposta horrorosa
de ampliação, como eu disse, em mais de 50% das instalações no cume dos Dois Morros e na Praia Vermelha, e a tirolesa é apenas o primeiro passo, o nariz de cera desse projeto todo, e nós estamos completamente contrários com relação a isso. O ponto central é a autorização dada pelo IPHAN. As autorizações dadas por 3 órgãos municipais, que são a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem deu a licença formal para isso, todas elas são uma decorrência da postura leniente do IPHAN para com essa desfiguração, essa mutilação do bem natural tombado por ele próprio. Então, nós encaminhamos tudo isso para o Ministério Público Federal, pedindo que haja a suspensão das obras e concluída, conforme nós imaginamos que será, que houve uma irregularidade total no processo de licenciamento, tanto de forma substantiva como nas formalidades necessárias, essa obra venha a ser desfeita. E depois, se tiver que haver alguma alteração no cume dos Dois Morros, que ela seja amplamente discutida com a sociedade e muito além dos moradores ou dos montanhistas. Isso tem que ser discutido com o Rio de Janeiro e com o Brasil, porque isso é de interesse de todos. Então, nós defendemos que haja uma ampla discussão na sociedade com relação a própria ocupação por uma única empresa, como se fosse uma capitania hereditária eterna, que ela acha que pode fazer o que quiser. E 2, que destino nós queremos para essa ocupação? Resgatar a proposta original de que é levar pessoas para visitar a cidade, visitar o cume dos Dois Morros e desfrutar da paisagem, numa visitação contemplativa, ou transformar o cume dos Dois Morros num mafuá, com diversos brinquedos de parque de diversões, como eles sugeriram no Master Plan, que já está sendo analisado pelo IPHAN, embora não tenha sido aprovado ainda, de casa de espetáculos, com shows e festas que infernizam a vida dos moradores da Urca e, claro, da fauna local, e que atentam contra a paisagem do Rio de Janeiro, que fez com que o Rio se tornasse um patrimônio mundial da humanidade. Está aqui feito esse manifesto, até vou pedir aqui para todo mundo que está nos assistindo para reverberar, né, essa questão, importante debater com a sociedade, né? Sobretudo nós temos uma audiência muito grande no Rio de Janeiro, então pedir aí para os nossos colegas do Rio de Janeiro para se manifestarem, muita gente não estava nem sabendo disso que estava acontecendo, e vou pedir para a Paloma, para você fazer uma fala aqui, uma consideração final, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, sobre todo esse processo. Ainda tem as imagens aqui, se você quiser que eu coloque alguma, Paloma, e passo para você a palavra, mais uma vez. Então, na verdade, a gente queria realmente que essa discussão fosse ampliada, porque a gente não consegue ter esse debate junto à empresa nem aos autores do projeto. Se tem imagens circulando na live que eles fizeram, em reuniões privadas que nem todos têm acesso, a um projeto que não é o projeto que está tramitando no IPHAN. Isso foi o que eu te mandei, inclusive. O que é gravíssimo, porque é exatamente o que aconteceu no início desse processo. Se cortam as rochas sem um projeto indicando que vai haver esses cortes. E esse projeto que está tramitando, já está no IPHAN, ele já recebeu o nadopor do IPRH em 9 de fevereiro desse ano. Então, assim, para a gente é muito realmente importante que isso seja amplamente discutido, porque é isso, qual é o interesse público, né? O que a cidade ganha, o que os moradores ganham, o que o Brasil ganha com uma única empresa explorando, como ela bem entende, o cume dos Dois Morros, o principal cartão postal do país, assim. Qual é o interesse? O que isso vai gerar para a cidade a mais? Falam-se em 50 empregos. O que são 50 empregos para uma empresa ganhar milhões lá em cima com uma série de outras atrações, entendeu? Então, assim, a gente entende que realmente isso precisa ser mais discutido, né? E a gente seja, de alguma forma, acatado pelas autoridades competentes, pelo Ministério Público, enfim, o próprio IPHAN se sensibilize disso, veja que realmente tem muitas coisas que precisam realmente ser esclarecidas em todos esses processos. Se você puder passar a imagem, só que eu acho que é importante, só para finalizar a fala,
do projeto que está em tramitação. Deixa eu colocar aqui, vou colocar na tela, só um segundo. Aqui. Esse tem outras imagens que eu ainda não coloquei. Aqui. Essa aqui você pode falar? Pode passar. Pode passar? Uhum. Pode passar? Pode. Esse é o projeto que está tramitando. Se a gente puder até colocar a próxima imagem, eu acho que é mais fácil da gente visualizar. Esse é o projeto que está tramitando. Você vê que tem ainda. Gente, vai ficar uma coisa horrorosa ali. O que é isso? Esses todos já existem, inclusive. Isso é uma imagem que eles falam que eles tiraram a vegetação, que não é exatamente isso, mas isso é o projeto que está tramitando e que teve o nadopor do IPRH. E se você passar na sequência... Isso aqui é um monstro, pelo amor de Deus. Aqui embaixo tem mais isso aqui. Gente, não pode. Isso aqui é absolutamente criminoso, né? Tem mais uma aqui. Essa aqui, Paloma? Essas são as imagens que eles estão divulgando agora. Então, assim, você vê que sequer no projeto que está tramitando existe essa pérgola de madeira que eles indicam, vai ficar muito melhor, vai ser mais mimetizado com o ambiente, mas isso sequer consta no projeto deles. Então, a pergunta assim, que eu deixo no ar é como que um projeto é aprovado sem necessariamente ser discutido o que pode ser feito ou não pode ser feito lá, né? Então, isso eu acho que realmente... Eu acho que as coisas estão andando na contramão, realmente, do que deveria. Alô, Eduardo Paes. O Eduardo Paes aqui deu uma entrevista recente para nós aqui com a Hildegard Angel. Vou fazer chegar a ele esse nosso papo. E queria terminar aqui agradecendo muito a presença de vocês, dizendo que o espaço está aqui à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. E o pessoal está perguntando onde é que eu assino, onde é que eu apoio, tem um link, tem um site para você dar para a gente, André, e daí a gente divulga aqui, mesmo depois de vocês terem saído, porque eu vou continuar divulgando aqui nas redes. André Ilha, para a gente fechar. Ok, Conde, por favor, entrem nas nossas redes sociais, Movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, e lá tem um link para o abaixo-assinado, que já conta com cerca de 17 mil assinaturas, a gente pretende crescer isso muito. E para fechar, eu só quero enfatizar um último ponto. O nó central dessa questão é a autorização dada pelo IPHAN Rio de Janeiro. Como agora nós temos uma nova administração no IPHAN nacional, esperamos que o Leandro Graça, que é o novo presidente do IPHAN, acate as nossas ponderações e ele determine administrativamente a paralisação dessas obras até que isso tudo seja rediscutido. E que, se ele não o fizer, nós temos muita confiança no Ministério Público Federal, que já está de posse de todos esses dados, para agir firmemente. O procurador que está à frente do caso é o doutor Sérgio Suyama, reconhecido amplamente como promotor competente, firme, e nós estamos ansiosos para saber o que ele tem a fazer com todo o vasto material que nós encaminhamos a ele. Obrigado, André Conde, Ilha. Obrigado a todos os espectadores. Prazer recebê-los aqui. Obrigado, Paloma, mais uma vez colocando aqui todas as nossas redes à disposição para esse manifesto, né? O pessoal que vai ser informado. Movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. Querido, muito obrigado, Paloma, e até a próxima. A gente vai fazer a transição aqui no dia. Obrigada. Valeu.